uma vez entrando na sua casa e no seu coração com o programa Entretantos pela sua TV Evangelizar. Eu estou muito feliz hoje, porque além de admirar imenso, eu recebo uma cantora lírica e professora de canto com experiência internacional. Não perca o programa de hoje. A nossa convidada muito mais que especial é a Ana Paula Sade. Eu estou muito feliz de receber aqui, além de ser uma honra imensa. Bem-vinda! Muito grata, Carla. A honra é minha e é uma alegria estar com vocês. Muito grata pelo convite. Queria que você contasse um pouquinho da tua experiência, da tua história para esse público da TV Evangelizar que está te conhecendo hoje. Então, eu sou cantora lírica, professora de canto e digo que o canto foi a minha saída na música, porque na verdade eu era instrumentista e dos 13 para os 14 anos eu fui acometida de uma doença muito grave, muito séria e que afetou os meus músculos e aí eu não conseguia mais tocar. Eu tocava piano e violão erudito. Nossa. E aí o que sobrou da música? Então vamos tentar cantar. Então eu ingressei no canto lírico como uma segunda opção. Mas foi uma grande bênção e eu fiquei muito feliz de fazer esse trajeto todo com o canto. Uma grande bênção é te ouvir. Né? Depois dessa canção maravilhosa, não tem como a gente não ficar extasiado. Eu tenho certeza que você sentiu isso na sua casa. Você lançou 2 CDs de Ave Marias, né? Isso. Como que foi esse processo? Por que a escolha das Ave Marias? É devoção? É pesquisa? O que foi? As duas coisas. É um trabalho de pesquisa e de devoção também. Esses 2 CDs são em parceria com a Elizabeth Fischer, que é uma mezzo-soprano. E nós cantávamos, às vezes, no final do terço, do rosário, que a gente fazia, Ave Marias, ela começava a colocar uma segunda voz em cima das Ave Marias que eu cantava. E aí nós dissemos, bom, então vamos organizar isso e elaborar um concerto de Ave Marias. E começamos a pesquisar e ficamos extremamente surpresas com a quantidade, com a beleza de Ave Marias que existem, né? E vocês conseguiram reunir essas Ave Marias. Isso, então esse primeiro CD é de 2003 e o segundo nós lançamos em 2015. Recente. Isso. Recente. Então, assim, tem muitas peças maravilhosas e Ave Marias que a gente, inclusive, desconhece. Essa que eu cantei na abertura do programa, ela é mais atual, ela faz parte daquele filme Paixão de Cristo. Sim, do Mel Gibson. Né? E eu, quando escutei, fiquei encantada, porque é uma Ave Maria própria para o meu tipo de voz, que é um soprano dramático, né? Então, fiquei encantada e aí resolvi abrir o nosso dia hoje com ela. Nossa, nós somos abençoados, né? Agora, qual é a sua a ligação com Maria? A ligação com a Maria, com Mãe Maria, é de coração, realmente. Então, assim, eu digo que eu sou uma serva da Mãe, independente do lugar que eu esteja, sou uma filha de Maria, né? E com isso a gente canta em inúmeros templos, em inúmeros lugares, cantamos em viagens sagradas ao redor do mundo, em vários templos. Então, desde um templo católico até um templo espírita, budismo, em todos os lugares a energia da mãe e do sagrado feminino é muito bem-vinda, né? E a gente tem a mãe no coração, então é ela que conduz e rege todo o nosso trabalho. Você tem um trabalho, além das Ave Marias, de cantos sagrados, né? E esse trabalho, você sente que isso também é uma maneira de harmonizar as pessoas, que a música sacra pode chegar no coração das pessoas? Além do canto transformador, naturalmente? Isso, com certeza. E não só no coração, mas a gente pesquisando e pautando a frequência dessas músicas em estudos científicos, da musicoterapia, que você conhece mais do que eu, a gente percebe que esses temas clássicos e músicas sacras, eles promovem
eles atingem uma frequência que não muda só a pessoa que está cantando ou o ouvinte, muda a ambiência também. Então, a gente utiliza esse tipo de trabalho sacro, digamos, não com cunho religioso, mas com o cunho espiritual e principalmente salutar e autorregulador, porque o poder e a frequência que essas músicas promovem de bem-estar e de harmonia nas pessoas e na ambiência é algo muito sério e muito positivo. É por isso que eu considero o teu canto com esse diferencial, o terapêutico. Exatamente. Né? É isso que você faz praticamente diariamente com as pessoas. Você faz um canto não só estético, mas um canto terapêutico. Com certeza. Como é esse canto terapêutico? Explica para as pessoas. Então, eu tive a oportunidade de morar 2 anos e estudar em Milão, na Itália, fui cantar. E aí, assim, eu cantava de segunda a segunda, isso de 95 a 97. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, eu preciso fazer algo mais do meu canto, além de promover entretenimento às pessoas, né? E se a música foi um diferencial de maneira salutar na minha vida, me auxiliou muito a recuperação da minha saúde, por que não cantar e oferecer a frequência do canto desta maneira? Então, foi nesse período que realmente eu decidi, digamos assim, trilhar esse caminho dos cantos sagrados, e aí o trabalho começou a ter um fundo mais terapêutico. E isso expandiu, né? Que você viaja, você tem um quarteto, vocês viajam para dentro do Brasil, fora, vocês levam essa canção além da estética. Agora, eu quero falar um pouquinho desse seu livro, O Caminho Natural da Voz. E que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores como foi esse trabalho, porque você me disse que foi um trabalho de pesquisa, né? Que você utiliza do canto como forma de terapia, e você tem muitos pacientes, né? Que através do canto se restauram emocionalmente, se reformulam, se reconstroem. Como foi esse trabalho? Então, justamente na época que eu adoeci, como eu não tinha condições físicas para fazer um canto que naquela época era pautado em uma colocação vocal de utilizar muita energia e mais força, e eu não tinha essa vitalidade, essa energia, organicamente eu fui descobrindo um lugar para conduzir a minha voz, no qual a minha voz, além de ficar, digamos assim, em 1 ano, ficar com uma qualidade vocal muito boa, muito acima do esperado, a minha energia e a minha saúde melhorou muito. Então, na verdade, eu fui a primeira beneficiária desse método, em 1984. Puxa, que tempo de caminho. Muito. E primeiro fui me formando em música e lecionava para cantores, aulas em faculdades, universidades, conservatórios de música, sempre observando que as pessoas melhoravam, mas na verdade eu não anunciava que o método era terapêutico. Isso era uma consequência, porque os cantores queriam cantar melhor, né? E depois, mais recentemente, de 15 anos para cá, que eu me debrucei mais nesse processo de realmente pesquisar, testar, apliquei o método na Escola Paulista de Medicina, tive um aval, né, da qualidade e dessa capacidade dele ser uma terapia integrativa e complementar, com uma melhoria na saúde das pessoas. E aí a gente foi desenvolvendo e entrando mais nessa área da saúde. Olha só, gente, que bacana. Continue acompanhando Entretantos e a Ana vai nos brindar com mais uma música. Eu estou assim, desde a primeira música eu estou já aguardando a segunda. Acompanha-nos daqui a pouquinho, depois do break a gente volta, continuamos a entrevista com a Ana, você vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho, que é O Caminho Natural da Voz.
chimney tops that were you find me somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why dinner? Why can't I? It happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? Voltamos com Entretantos. Entretanto, no seu coração, acompanhando você pela internet. Escreve para mim. Entra lá no Facebook, /Carla Fioravante, tanto no meu perfil quanto na minha página. Você pode adicionar, pode ficar ligado na programação da TV Evangelizar, no programa Entretantos, que vai ao ar todas as sextas e segundas-feiras, às 21 horas, segunda 23. Então, participe conosco, mande sua sugestão, fale qual é o que você está sentindo, o que você está vivendo. O programa Entretantos é de arte, literatura, variedades, música. E hoje quem nos brinda com sua presença lírica, maravilhosa, é a Ana Paula Sade. Ana, você acha que as pessoas têm um limite na voz? Existe um limite para cantar? Ou existe um certo cuidado com a voz? A gente tem que ter muitos cuidados com a voz, né? E a pessoa, às vezes, ela vem para fazer um desenvolvimento vocal, para aumentar a tessitura vocal dela. Então, normalmente, a gente tem, sim, um limite na voz. Mas quando você faz um trabalho de técnica vocal orientado por um bom profissional, ele vai te auxiliar a aumentar essa tua tessitura. Então, você vai ganhar mais agudos, mais graves e a homogeneidade dessa voz, que é o mais importante, que no método a gente chama da linha da voz. Muitas vezes a gente vê cantores que têm uma diferença timbrística muito grande nas mudanças de registros e é uma coisa difícil para a gente chegar a essa conclusão. Então, assim, esse é um dos pontos fortes do método também. A gente trabalha bastante isso para suavizar essa dificuldade e que a pessoa tenha essa capacidade do grave, médio e agudo, fazer uma colocação vocal com naturalidade, que dê prazer, que aumente essa tessitura vocal, mas sempre com muita cautela e cuidado, né? Fora aquelas coisas de higiene vocal que a gente tem que tomar, né? Que são cuidados mitos, imprescindíveis, não são mitos, né? São totalmente necessários para você manter a saúde e a qualidade da sua voz, né? Você falou algo interessante, que é o que marca muito a singularidade de cada pessoa, é o timbre. Não existe um timbre igual ao outro, né? Não. Cada pessoa tem um timbre. É a identidade. Exatamente. Né? Quando você ouve a pessoa falar, nunca vai ouvir uma pessoa que fala igual. Exatamente. O mesmo timbre. Né? Agora, você acha que todas as pessoas podem desenvolver uma técnica, podem cantar? Ou é dom? Olha, eu digo que todo mundo pode cantar e o método vem trazer isso. Por quê? Porque a base do método, ela está na base da produção da nossa voz. As bases estão na fisiologia da produção da nossa voz. Então, se você aprender a respirar corretamente, compreender como esse ar passa pelas suas pregas vocais sem tensão, tem que estar relaxada, né? Vai trabalhar como usar das leis da física na ressonância e na amplificação desse som, porque o nosso corpo é a caixa acústica também. Sim. Melhorar a sua articulação e dicção para jogar essa sonoridade no ambiente, né? Então, todo mundo pode. Não digo que todas as pessoas tenham a mesma facilidade para se desenvolver, mas se a pessoa quiser, ela pode. Você colocou alguns pontos que eu acho tão interessante. A gente se comunica muito, né? Então, assim, a dicção,
como você elabora uma frase para que o outro te compreenda. A música por si só ela é transformadora. Você canta músicas em inglês, em italiano, né? Ou seja, mesmo assim você alcança a emoção sem a compreensão, às vezes, da língua. Porque a música tem essa potencialidade de alcançar muito além de uma linguagem, porque ela por si só é uma linguagem, né? Mas, além disso, o que a gente está colocando é que sim, você pode usar de um canto terapêutico para uma saúde física, mental, psicológica, né? O canto pode ser um caminho. Eu trabalho com você, a gente trabalha junto na Clínica Spátio. Eu tenho a honra de estar contigo. E eu também a honra de estar contigo e ver a transformação, porque muitos pacientes passam por nós e percebem que esse equilíbrio psíquico é tão ajudado através da voz, através da música, da musicoterapia, do canto terapêutico. E esse caminho que você faz é exatamente isso que a gente tem que se conscientizar, que isso é um caminho. É um conhecer também o seu timbre, a sua tessitura, o seu registro, como você se coloca, não só no canto, mas como você se expressa, né? Como você fala. E isso está numa beleza assim sublime, né? E eu digo que o cantar vai ser só a cerejinha do bolo, né? O importante é a gente passar por esse processo, né? Porque com os nossos pacientes, tanto na Spátion, quanto a época que eu trabalhei mais na neurologia da Unifesp também, ou às vezes alguns pacientes que vêm por terapia e não para desenvolver a voz, a gente percebe o quanto, na primeira base do canto, que é trabalhar com a respiração. E as bases do meu método, elas estão exatamente utilizando os pranayamas do yoga, onde você vai de maneira natural aumentar a sua capacidade respiratória e ao mesmo tempo equilibrar os 4 ritmos do seu organismo. Então a gente só consegue equilibrar o ritmo cardíaco, mental e nervoso através do ritmo respiratório. E o que acontece? O cantor, nós, né, Carla, diferente dos outros instrumentistas, nós somos instrumento e instrumentista ao mesmo tempo. Exatamente. Então, o nosso corpo é o nosso instrumento. Então, quando o cliente, o paciente, começa a se perceber e ter a necessidade de cuidar mais do seu instrumento, tudo melhora. Tudo melhora, é verdade. Né? A autorregulação, a harmonia acontece. E ele vai melhorar tudo, a voz, a comunicação, a escuta, porque hoje em dia a gente fala mais do que ouve, não é verdade? O silêncio também é música. E para a música é importantíssimo trabalhar a escuta. Exatamente, né? é a pausa. Muitas questões, né? Muitas questões. Nós somos instrumentos afinados de dentro para fora, de fora para dentro. Exatamente. Essa frase que nunca, né, sai do nosso cotidiano. Agora, eu queria que você nos informasse como entrar em contato com você, como as pessoas podem adquirir esses CDs maravilhosos dessas Ave-Marias que você cantou aqui. Eu acho que eles vão passar o meu site aí, que é www.anapaulasade.com. E quando a gente faz os concertos, a gente vende também. Eu sei que está um pouquinho longe, mas todo ano a gente faz um concerto em dezembro no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Então já vou deixar o convite. Esse ano vai ser no dia 7 de dezembro, às 20 horas, a entrada franca, lá no Mosteiro. Né? E o livro também se encontra no seu site? O livro pode encomendar pela editora Alfabeto. Tem online, se for nas livrarias e pedir, tem na Cultura, na Saraiva, nas grandes livrarias a gente tem. Né? Existe algum curso de especialização nessa área que você trabalha? Então, Carla, esse ano eu comecei a dar uma especialização voltada à formação para o método. Porque eu já dou aula do método em algumas pós-graduações. Cuidados integrativos na Unifesp, musicoterapia na FMU. Estamos com uma pós nova agora lá em Taubaté, na Unital, de espiritualidade e ciência. Então, o Caminho Natural da Voz está lá também com uma disciplina para profissionais da área da saúde, graças a Deus. E a gente vê que o resultado traz isso também, né? O benefício das pessoas. Só que os convites começaram a aumentar. Eu sou uma só e você sabe que para a gente conciliar a parte artística com a pedagógica é difícil. Então, esse ano eu comecei a formar as pessoas no método para que elas possam integrar esta metodologia
ao que elas já utilizam. Então, para profissionais da música, da educação e da saúde. Então, olha que você lá no que... Espaço Saúde, onde eu trabalho. Nesse seu site tem essas informações? Tem. Para as pessoas conhecerem melhor? Isso, tem meu e-mail. Que bom, vai ser um prazer. Eu tenho certeza que você vai procurar, porque para a gente que trabalha com isso, a gente sabe como isso é transformador. Quero dizer novamente, foi uma honra te receber aqui, assim, fiquei extasiada, a Janinha e você tocando e você cantando, enfim, você aí em casa certamente sentiu a mesma coisa. Obrigada, Ana. Seja muito bem-vinda sempre. Muito grata também à pianista, a Janaína, que me acompanhou. Obrigada pelo convite, viu? Foi uma honra também. Parabéns pelo programa. Obrigada, Ana. E você, está gostando do Entretantos? No próximo bloco, a gente vai conversar com o Dr. Sérgio Lima, falando sobre transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Você já ouviu falar? A gente volta já já. Nós estamos de volta com o Entretantos e hoje eu vou conversar novamente com o Dr. Sérgio Lima, que é psiquiatra, sobre um assunto muito pedido para você que tem nos acompanhado todas as sextas e segundas-feiras. Hoje nós vamos falar de um transtorno obsessivo compulsivo. O que seria o TOC, né? Que as pessoas conhecem como TOC. As pessoas dizem, todo mundo diz que tem um TOC, alguma mania. Enfim, Dr. Sérgio, bem-vindo e vamos mais uma vez falar sobre isso. Pois é, o transtorno obsessivo compulsivo ele se caracteriza por algumas rituais que a pessoa apresenta, alguns rituais tipo de checagem, né? Por exemplo, os mais comuns é saída de casa, querer checar 2, 3 vezes a porta se fechou, se desligou o gás, pode acontecer alguma coisa trágica, né? Outros de medos de contaminação, então a pessoa que lava demais as mãos, toma cuidado excessivo com a higiene, né, que chega a atrapalhar. Aqui no TOC, assim como qualquer outro transtorno psiquiátrico, a gente tem que ver a intensidade dos sintomas. Então, não é só pelos sintomas que a gente pode fazer o diagnóstico, pela intensidade. De que maneira a intensidade? Se está perturbando o dia a dia daquela pessoa, se está incomodando ela, trazendo prejuízo para ela ou para as pessoas que convivem com ela, né? Outro dia, num programa, eu dei um exemplo de uma família que se acomodou ao banho de uma pessoa que tinha TOC, né? Ficava horas no banho. Horas no banho, então a família toda tomava banho rapidinho mais cedo para ele ficar lá 4, 5 horas se lavando. Então, o TOC é uma doença muito grave, é um transtorno daquilo que a gente chama de transtorno de ansiedade. E alguns estudos têm sugerido que isso pode acontecer em 2,5% da pessoa na vida, né, ao longo da vida, a prevalência na vida, né? É hoje o 4º quadro psiquiátrico mais comum, né? Listando lá depressão, esquizofrenia, transtornos afetivos bipolares. Dos quadros ansiosos, o transtorno obsessivo compulsivo é um dos mais graves. A pessoa, por exemplo, que tem algumas superstições, né? Algumas manias de colecionar, porque tem muito aquela coisa de colecionar muitos álbuns de uma pessoa só, ou muitos livros, ou contar muitos livros, ou repetir aquele movimento várias vezes no dia. Isso é uma manifestação do TOC. Então, isso é um sintoma possível do TOC, né? Quer dizer, o TOC vai se caracterizar quando a pessoa começar a ter isso excessivamente, sem controle, de maneira tal a que incomode a vida dela. Então, uma pessoa que começa a ficar contando de maneira tal que ela não consegue mais sair de casa para trabalhar, ou se sai de casa para trabalhar ele fica preocupado se errou a conta e pode acontecer algo, quer dizer, o TOC ele se caracteriza exatamente por esse aumento da intensidade dos sintomas, né? Quando isso aumenta e causa prejuízo na vida do sujeito, é que é a hora de buscar ajuda, buscar tratamento. É porque essa questão da superstição também, a pessoa deixa de, por exemplo, vestir uma roupa de outra cor porque acha que se vestir vai acontecer alguma coisa. Isso também é um pensamento, parece que a pessoa entra em conflito, né? Isso. E fica com aquele pensamento cíclico de que se eu colocar isso, vai acontecer, é uma cadeia. E vai se transformando, aquilo vai limitando a pessoa de sair de casa, de vestir tais
tais coisas. Ou de passar, né? Porque as pessoas têm mania, passou debaixo da escada, vai acontecer alguma coisa, o chinelo virado. Essas coisas começam pequenininhas, depois elas vão aumentando, né? Exatamente. De outros tipos de manifestação. A superstição, ela caracteriza por um pensamento mágico, né? Quer dizer, eu acho que se o chinelo estiver assim, vai acontecer alguma coisa trágica, né? Isso é natural, todos nós temos, né? Já tivemos, né? Nossos pais passam para nós essas superstições, mas o problema é quando isso começa a tomar um volume na sua cabeça. Então, você não consegue mais parar de pensar nisso, né? Que é a obsessão. O TOC caracteriza por isso, transtorno obsessivo, que são então os pensamentos, as ideias, e as compulsões, que são coisas que parece que vão negar isso. Então, o sujeito que viu lá a sandália virada e tem que desvirar aquela sandália. E ele vive em função disso. Na hora que ele começa a ter essas compulsões e viver excessivamente em função dessas ideias obsessivas e compulsões, aí sim se caracterizam um transtorno que precisa de ajuda e tratamento. Porque a gente não pode limitar dizendo que toda pessoa que tem esse tipo de manifestação está com TOC. Mas se isso for todos os dias, daqui a pouco a pessoa ela sai de casa e desce e sobe do elevador umas 5, 6 vezes para checar se fechou a porta, se deixou o gás aberto. Exato. Né? Eu já vi relatos de pessoas que ao tomar banho, misturar, a pessoa tinha uma questão de que se misturasse a espuma velha com a espuma nova, já estava contaminado. Então, assim, tinha que fazer de tudo de novo, tudo né? de novo, tomar banho tudo de novo, ritual. exatamente. É como se sentisse sujo, vai lá, né? Da espuma uma, a espuma vai lá da outra. Então, assim, você precisa observar, né? Você que sente muitas vezes essas questões de repetição, que fica obsessivo, uma ideia obsessiva de que se fazer isso vai acontecer aquilo e vai desencadeando. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque isso, sem perceber, né? Pode ir tomando um volume. Pode tomar um volume muito grande. Ia dar 2 dicas de cinema aí, cinema mais hollywoodiano, vamos dizer assim, né? Mas que são bem interessantes. Um filme com o Jack Nicholson, com o personagem principal chamado Melhor Impossível. Sim. Né? E um outro filme um pouco mais recente com Leonardo DiCaprio, chamado O Aviador. É uma história até baseada numa história verídica americana. E isso mostra o quanto o TOC pode ser grave, né? A ponto de restringir, porque era um sujeito, um empresário bem sucedido, muito, vamos dizer assim, destemido, fazia coisas muito interessantes, projetos de aviões e tudo isso, e ele começa a piorar do TOC, de maneira tal que ele não conseguia mais sair de casa, né? Então, essa história do aviador é bem interessante para você ver como esse transtorno pode ser um limitador, né? Então, você aí que tem alguém na família, assim, existe tratamento, né, doutor? Claro, existe. A gente usa algumas medicações, né? Que não vem o caso aqui de ficar explicando para vocês, porque é complicado, né? Ficar explicando quais as medicações que são para o TOC, para não estimular as pessoas a se automedicarem. Exatamente, né? Procura ajuda. A gente nem fala muito, mas procure ajuda, procure um médico, né? Que esteja bem atualizado, se na sua cidade não tiver um psiquiatra. Mas tendo um psiquiatra, procure um psiquiatra que é um transtorno bastante falado, né? Bastante discutido. E tem um estudo nos Estados Unidos, Carla, que mostra que 1 a 2% das tentativas de suicídio são dos quadros de TOC. Então, quando ele fica grave, né, deve buscar ajuda, porque a chance de suicídio é muito grande. É porque é um desgaste psíquico muito grande. Exatamente. A pessoa repete, aquilo vai se transformando num fantasma, a pessoa não dá conta, né? Exatamente. Lida com o insuportável. Exatamente. E tem alguns exemplos mais literários, né? O Macbeth, né? Do Shakespeare, a Lady Macbeth, que conspira para a morte de uma pessoa, ela fica culpada, né? E fica excessivamente querendo se limpar, sentindo como se tivesse sangue nas mãos. Então, é um quadro realmente muito grave quando se apresenta, né? Com essa intensidade como eu estou explicando. Então, buscar ajuda não é demérito de ninguém, pelo contrário, vai ajudar essa pessoa a diminuir, aquietar esses sintomas, voltar ao seu dia a dia normal, né? Porque um dos grandes problemas do TOC é exatamente as pessoas têm vergonha de falar
de que Sim. faz um ritual ou X ou Y, e às vezes acha, não, isso aí é da minha personalidade, eu sou assim mesmo, e às vezes não é, isso causa muito sofrimento, é como você falou, quando causa esse sofrimento psíquico, a pessoa tende a buscar ajuda, porque sozinha dificilmente vai reverter isso, né? Com certeza. Olha aí para você, a gente deixa aqui mais uma vez esse recado de que busque ajuda, não espere chegar no insuportável, comece a sentir diferente, repetir demais, checar várias vezes a mesma coisa ou repetir muito, procure ajuda. O Entretanto está aqui, eu e o Dr. Sérgio no final aqui desse terceiro bloco para te ajudar e falar sobre isso. Continue mandando as suas sugestões. A próxima semana a gente vai falar muito mais sobre saúde, sobre música, sobre literatura, interatividade e muitas variedades. Eu espero você semana que vem. E antes da gente terminar, eu quero agradecer mais uma vez a Ana, que vai nos brindar com a música final do programa de hoje. Também trabalha com a gente. Pois é, fiquei emocionado aí de ver ela conversando com você aqui. Também. É muito legal, né? Esse trabalho que a gente está conseguindo fazer na Clínica Spatio é de deixar a gente de coração preenchido. E você que está em casa também, eu tenho certeza que sentiu. Vamos mais uma com ela e a gente volta semana que vem.